Olá, meu amigo, minha amiga. Uma das coisas mais bacanas que nós temos aqui na internet é a possibilidade de ter um espaço como o nosso Portal do José, assim como outras pessoas também têm os seus canais, e contribuir jogando luzes, informações, trazendo reflexões sobre assuntos muito importantes que os grandes veículos de comunicação, infelizmente, não compartilham ou quando fazem, o fazem de forma distorcida, para sempre conduzir a opinião pública para um lado ou para o outro. Hoje aqui no Brasil, nós estamos diante de uma situação muito importante que está fazendo com que até as pessoas do campo progressista não se toquem, que há uma manipulação, há um dirigismo, há um discurso que é permanente, que é colocado o tempo todo, que acaba fazendo com que muitas pessoas não entendam algumas coisas que estão por trás. Pois bem, hoje eu vou jogar aqui para vocês algumas questões para desmascararmos algumas criaturas que os veículos de comunicação estão tratando com a maior naturalidade. Verdadeiros assassinos e genocidas estão ganhando vozes para ficar fazendo críticas justamente àquele que nunca matou absolutamente nenhuma pulga, né? Mas o que é que está acontecendo? Todos os assuntos acabam se entrelaçando também. Uma situação que gerou uma crise envolvendo Brasil e Israel e oportunistas, vigaristas aqui dentro do nosso país que precisam ser investigados e desmascarados. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas discussões, do nosso chat, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos assuntos que eu tenho certeza que você não verá nos tais veículos que eu estou me referindo, né? Em primeiro lugar, um personagem que nunca é citado em lugar nenhum, pelo menos na grande mídia, mas que tem uma influência descomunal, já que ele é o principal mentor, orientador daquele que governou o nosso país, governou entre aspas, né? Ele já veio ontem às redes sociais fazer aqui um desafio, né, ao presidente da República para mostrar, né, imagens, né, do que está acontecendo na faixa de Gaza, como se o mundo todo não estivesse acompanhando através dos seus celulares, através das suas redes sociais, o que está vazando lá da faixa de Gaza, um verdadeiro massacre, um verdadeiro extermínio, um verdadeiro genocídio que todos nós estamos acompanhando. Bom, mas ele não quer ver ou finge que não quer ver e fez esse desafio. Agora hoje, a cara de pau, ela se manifestou de uma maneira absolutamente incomensurável, né? Ele está vindo a público com um vídeo, inclusive com legendas em inglês, e aí você vai ver por que está em inglês, né? Obviamente a maior parte do povo brasileiro não fala inglês, né? Mas ele fez isso convocando o presidente da República para pedir desculpas, isso mesmo, ao que ele diz, né, ao povo judeu, fazendo uma transmutação do que foi o sentido principal da fala do presidente do nosso país, que nesse aspecto tem que ser absolutamente, integralmente apoiado, ou seja, um combate permanente à desumanidade que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Aí a criatura veio às redes, né, com esse tipo de papo aqui. Escute isso aqui, minha gente. Escute isso aqui. Lula só tem uma saída. Eu queria saber qual foi o sentido da risadinha, né? Ontem eu comentei com vocês, né? Para quem não acredita em demônio, é porque não está prestando muita atenção, né? Aqui no campo terreno de algumas manifestações, né? O caminho da humildade. Vim a público pedir perdão aos judeus do mundo pela maldita comparação que fez. O sábio Salomão, na palavra de Deus em Provérbios... Ele falou, durante o vídeo dele, ele chama o Lula várias vezes para pedir desculpas. E isso meio que em sincronia com algumas coisas que estão vindo lá de fora para dentro, né? Aqui nós vamos ver nessa fotografia aqui, esse que acabou de falar, ali quase pendurado no ombro de Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, ele vai passar para a história como um genocida, como um assassino, um criminoso de guerra, um corrupto. Se a guerra acabar amanhã, se o conflito acabar amanhã, ele não vai ter escapatória, ele vai para a cadeia, certamente vai terminar os seus dias lá. Mas aqui para o Brasil,
e para a grande mídia, ele é apresentado como uma pessoa impoluta que está ali numa justa causa, né, fazendo um extermínio justo a um povo que não tem como se defender, a pretexto de se buscarem ali terroristas no meio de uma população inteira, destruindo uma cidade inteira e uma cidade cercada, uma cidade sitiada, né? Então a gente vai vendo aqui esse tipo de conexão. E hoje o embaixador, o ministro das Relações Exteriores de Israel, publicou um tweet absolutamente sem noção, que partiu justamente desse grupo de genocidas que comandam o Estado de Israel nos dias de hoje. E aí ele, colocando publicamente, né, uma intimação para que o presidente do nosso país peça desculpas, porque eles estão avaliando que a fala foi uma fala contra o povo judeu, quando na verdade não foi isso. Isso é um mau caratismo, é um banditismo de criminosos para tentar desviar o foco daquela que foi a questão central que o presidente do nosso país levantou. Então diz aqui o texto do indivíduo. Presidente do Brasil, Lula, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera de seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? E aí vai, né? Parará. É necessário lembrar ao senhor que Hitler fez, levou milhões de pessoas para guetos. Ué, o que está acontecendo na faixa de Gaza? Por acaso eles têm direito de ir e vir? Eles estão presos ali, estão numa situação similar a um gueto. Continua ele. Roubou suas propriedades. E o que está acontecendo com as propriedades do povo ali da Palestina, da faixa de Gaza? Todo mundo está podendo morar na sua casa? Eles ainda têm o direito dessa propriedade? Segue ele. As usou como trabalhadores forçadas e depois com brutalidade sem fim. Por acaso estão tratando os palestinos lá com muita cordialidade? Bom, aí segue. E depois começou a assassiná-las sistematicamente. Ah, não está tendo assassinato sistemático lá também, não? Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. Só não está tendo ali, né, de uma forma ordeira, a prática de câmaras de gás ali. Mas, gente, me desculpem estar falando assim de uma forma tão direta, mas não tem, né? Como a gente dá um verniz nesse tipo de fala, desse tipo de pessoa aqui, que está usando o próprio sofrimento dos seus ancestrais como uma forma de legitimar as atrocidades do tempo presente, né? Aí no final aqui ele coloca: que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então continuará sendo persona não grata em Israel. Bom, então foi um ataque pesadíssimo, né? Uma reação totalmente fora de protocolos diplomáticos, uma intimidação, uma situação vergonhosa que eles submeteram ontem o embaixador brasileiro, que foi chamado para o Brasil. E se eles têm dúvidas do que está acontecendo, as pessoas que ainda seguem o Malafaia, né, especificamente, dá para eles observarem o que tem nesse vídeo aqui, ó. Podia compartilhar com vocês. Aliás, eu vou colocar na descrição do nosso vídeo, né? O que está acontecendo, o massacre, a destruição de propriedades, a fome que está acontecendo lá, o cerceamento de qualquer possibilidade de tratamento médico, de remédio, enfim. É isso que está acontecendo lá. Celso Amorim diz que fala de Lula sobre Israel sacudiu o mundo e pode ajudar a resolver a guerra em Gaza. Isso provocou de fato. Muitas autoridades do mundo afora estão refletindo sobre isso, porque nenhuma delas fez reprimenda à fala do presidente Lula, ao presidente do nosso país. Nenhum país veio manifestar solidariedade ao Benjamin Netanyahu, que sim, esse é um assassino, esse é um pária da humanidade. Esse sim tem as mãos sujas de sangue. O presidente do nosso país, esse presidente não, porque o outro antecessor que era amiguinho ou era da mesma linha, né, de Benjamin Netanyahu, esses têm sim as mãos sujas de sangue. As mãos, os pés, né, ou se a gente quiser, né, as quatro partes do corpo que eles colocam no chão para se locomover, né, vamos dizer assim. Aqui foi aquele espetáculo de humilhação que aconteceu, né, do ministro das Relações Exteriores com o embaixador brasileiro, e as situações que estão vindo nessa sequência. Israel impõe apartheid mais extremo a palestinos do que o aplicado na África do Sul de Pretória. Gente,
Vamos imaginar aqui uma situação bem hipotética, vamos imaginar aqui a situação do gueto de Varsóvia, né? Que foram ali os judeus cercados ali em Varsóvia, né? Não podiam sair, eles ficaram subjugados ali, estavam sendo maltratados, estavam sendo... da mesma forma que os palestinos estão sendo tratados agora na faixa de Gaza. E aí, de repente, o Luiz Inácio da época, né, ele chegasse para os alemães e dissesse alguma coisa como: olha, parem com isso, vocês estão praticando um genocídio similar a que os turcos praticaram com os armênios, porque os armênios foram quase todos extintos mesmo, né, no começo do século passado. É uma coisa impressionante que aconteceu ali. E aí você poderia ter o discurso das autoridades alemãs de se insurgindo, né? Mas que absurdo comparar isso que nós estamos fazendo aqui no gueto de Varsóvia com essa monstruosidade que foi feita contra os armênios. Isso ofende os nossos ancestrais, isso ofende a nossa honra, peça desculpas, você está cuspindo no nosso povo. Enfim, são esses paradoxos. Tem uma frase do ministro Celso Amorim que eu achei espetacular. Ninguém tem o monopólio do sofrimento. O povo nenhum tem esse monopólio para servir de biombo, de justificativa, para fazer atrocidades. Atrocidades que foram cometidas no passado não funcionam como um passe livre, um habeas corpus preventivo para você sair a fazer qualquer atrocidade contra qualquer povo. Então nós temos que nos insurgir mesmo e temos que apoiar o presidente do nosso país, nesse particular, com todas as forças. Não dá para titubear com essa história, não. E aí, fazendo aí, já depois de ter tratado esse tema, né, eu acho que a gente vai voltar novas vezes a essa questão. Tem a questão também do parceiro do Netanyahu aqui no Brasil, que vai em cana, vai para a cadeia, disso também a gente não tem a menor dúvida. Hoje o ministro Gilmar Mendes, ele deu uma entrevista para a Veja, e eu peguei aqui um trecho aqui muito interessante que nos dá conta do que está em curso. Vamos pegar aqui. Impedir que as eleições se realizem, ou fraudar eleições, aquelas conversas que ocorreram, veja, e que estão gravadas, e gravadas por ato próprio, da própria gestão da presidência da República. Talvez imaginassem que estivessem fazendo um arquivo histórico, que ali estivessem alguns heróis. Hoje nós os vemos como meros golpistas. Gente, eu comentei isso com vocês, o que ele está falando? Aquela reunião que foi gravada, né, que está movimentando agora a Polícia Federal para fazer audiência, ou pegar depoimento de todos os envolvidos, pelo menos tem uma dúzia que irá prestar depoimento, no mesmo dia e na mesma hora, simultaneamente, para não ter nenhum tipo de combinação das versões, né? Então, aquela gravação que nós todos tomamos conhecimento foi uma espécie de registro exatamente para a situação. Quando houvesse a ruptura que eles estavam tramando, o registro histórico estaria ali gravado, né? E o ministro Gilmar Mendes foi exatamente na mesma linha de que a gente já falou aqui no nosso portal. E aí o seguinte, nós vimos que no meio dessa história toda, o Bolsonaro disse que não ia aparecer lá, e nós já vimos que mudou tudo. Não só ele vai aparecer, ele tem obrigação de aparecer, porque senão ele comete o crime do artigo 330 do Código Penal, de desobediência, e ele tem o direito de ficar calado. E o que a gente já pode antecipar? Que todos eles ficarão em silêncio. Nenhum deles falará absolutamente nada, porque nós todos sabemos que são todos covardes. Todos eles fizeram essa participação nessa tentativa de golpe aqui no nosso país, e agora todos eles estão se fazendo de surdos, mudos e cegos, né? Dizem que não tem absolutamente nada, que isso tudo é ficção. Só que isso não vai adiantar, porque já está tudo documentado, está tudo sacramentado nos autos ali, e só vai mesmo depender agora da denúncia do PGR e o julgamento no Supremo Tribunal Federal. A questão agora é de data e não de se vai acontecer. Vai acontecer ou vão acontecer as prisões. A questão agora são as datas. Filas que andam, vidas que seguem, e vamos jogar luzes, né? Os criminosos nacionais e internacionais não podem ser tratados da maneira como estão sendo tratados, assim, de forma tão lépidas e fagueiras, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!